Olá, eu sou Luzia Faraco Ramos, sou matemática, psicopedagoga e a convite do professor Antônio Maurício, estou preparando, organizando aqui uma atividade para vocês que estão nesse curso de extensão, esse curso complementar sobre matemática nos anos iniciais. Eu moro em São Paulo e o meu trabalho me possibilitou conhecer o professor Antônio Maurício, com quem nós desenvolvemos algumas atividades. Eu sou autora desse livro, Matemática, Conversas sobre Números, Ações e Operações, que ele envolve o tema das 4 operações no ensino fundamental. É pela editora Ática, depois se consegue localizar na internet, enfim. O que eu preparei para vocês hoje é o seguinte, é um olhar de um material simples. Trabalhar material não estruturado para o sistema de numeração e cálculo é excelente. Palito, fazer amarradinhos para as dezenas é ótimo. Mas quando a gente vai para a centena, já precisa começar a lidar com simplificações, né? Terceiro ano, e a gente vai usar muito material dourado, que é ótimo, né? As trocas, é excelente. Mas chega uma hora que os alunos não querem mais saber de material dourado. Então eu criei aqui, imaginei, não é uma criação minha, talvez uma adaptação, um material muito simples, que eu chamo de fichas simbólicas. É como se fosse um dinheirinho. Só que aquele dinheirinho que a gente compra na banca, ele é muito grande para a carteira da criança. Então o que eu bolei? Eu bolei fichas quadradinhas, pequenininhas, tá? Com cores diferentes, tá? Representando 1, 10, 100 e 1000. E isso eu posso usar exatamente como uso material dourado, tá? E eles gostam porque é colorido. Porque a cor é inclusive para construir categorias, tá? Então, quando eu tiver 10 amarelos, eu vou trocar por um rosa, que é o de 10. Quando eu tiver 10 de 10, vou trocar por um de 100. Quando eu tiver 10 de 100, vou trocar por um de 1000. Eu montei aqui para vocês uma atividade de adição e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Esse material, as próprias crianças podem confeccionar, isso aqui é simples, ó, isso aqui é EVA colorido. Então aqui eu montei uma situação de adição, que podia ter um contexto. Aqui eu tenho 355 com 162, tá? Então tem uma história lá que tinham 355 pessoas num barco e num determinado porto subiram 162 pessoas, porque é importante cada cálculo sempre ter contexto. Então eles vão reunir da mesma cor, porque é a mesma categoria. Na hora que eu reuni tudo isso aqui, tá? Na hora que eu reuni tudo isso aqui, vai ficar com 400, vai ficar com 9, 10, 11 fichas de 10 e não tem troca na unidade. Na unidade tá certo, vai dar 3 e 4, 7, mas aqui vai ter troca. Então aqui, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu vou pegar essas 10 fichas de 10, levar no banco e pegar uma de 100. Então, a troca já apareceu aqui exatamente com a mesma forma que aparece o material dourado. Uma outra situação, vamos supor que eu tenho uma história onde eu tenho 210, 216 doces numa loja, numa fábrica, numa doceria. Desses 216 doces, alguém quer chegar e comprar 25 doces. Mas como é que vai comprar 25 se os pacotinhos estão de 10? Vai precisar fazer o quê? Vai precisar pegar um pacote de 100, uma ficha de 100 e trocar por 10 fichas de 10, tá? Então, e uma coisa importante depois que faz as trocas, seja no material dourado ou seja aqui, é que a criança veja que a quantidade se manteve constante. Antes eu tinha 216, agora eu continuo com 216. Aqui eu tenho 100, nesse tanto aqui eu tenho 200, o outro 100, né? 100 com 100, 200 e 10. Então eu tô com 100, 210, 216.
Agora eu posso fazer a subtração, sei lá, alguém quer comprar 25 doces. Então, tira 10, tira 20, tira 5, tá? Então, é uma forma de, usando material concreto, que é um material simbólico, esse, o material dourado é concreto, porque ele representa a quantidade. Esse já é um material simbólico, tá? Mas ajuda muito as crianças na visualização das quantidades. Quando a gente usa qualquer material, seja concreto, material dourado, palito ou um material simbólico como essas fichas, é importante a criança ter uma região de onde ela pega esse material e para onde ela devolva esse material, tá? Nos meus textos, nos meus livros, nas minhas aulas, eu chamo de banco. Porque o banco é de onde eu pego e por onde eu devolvo. A criança pode até deixar arrumadinho. Se fosse material dourado, eu poria o material dourado no banco, tá? Ou palitos, ou um jogo de palito que ele vai pegar. Nunca deixar tudo espalhado na carteira. É lidar com uma questão de região, tá? Então, o banco ainda não é dela. Agora eu vou trabalhar com vocês, vou sugerir para vocês uma ideia de divisão com essas fichas simbólicas. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 414 livros que eu quero guardar em 2 caixas, tá? Eu não estou trabalhando aqui a técnica operatória, eu estou trabalhando a ideia de material, mas eu gosto de fazer o link com a técnica, né? Na divisão, tanto eu posso trabalhar o longo quanto a estimativa, porque hoje em dia a gente sugere que não tem necessidade de usar o processo breve. Se eu trabalhar processo de estimativa, a criança já vai estar vendo a quantidade que está distribuindo, tá? E se eu trabalhar o longo, eu posso trabalhar com legendas. Então, nessa situação de 414 livros, vou ter centenas suficientes para distribuir? Vou. Então, já marca quem vai distribuir centenas, dezenas de unidades. Você já fica com uma legenda pronta para a hora que for fazendo o cálculo. Outra coisa importante quando as crianças começam a aprender a divisão é trabalhar a ideia da distribuição. Vamos supor que eu contei a história aqui, né? 414 livros para guardar em 2 caixas. Então, eu ter 2 pratinhos que representam as caixas, tá? Ou ter duas crianças, mas mesmo se tiver 2 alunos trabalhando, cada um com seu pratinho, porque o que vai para cá vai ser o resultado da divisão. Se eu tiver pelo processo de estimativa, ele vê 400, no começo eles distribuem de 100 em 100, distribui 100, depois distribui 200. Se é uma criança que já está mais habituada com o processo estimativo, ele fala, se eu tiver 400 em 2 caixas, eu já ponho 200 em cada uma, né? Criança mesmo já vai otimizando o registro. Agora está na hora de distribuir as dezenas, né? Os grupos de 10, mas eu só tenho um para distribuir, um pacote de 10 para distribuir em 2 caixas. Então, eu vou no banco, entrego a minha ficha de 10 e pego 10 fichinhas de 1. Então, agora eu tenho dezenas, né? Unidades suficientes para distribuir, porque dezenas não ia dar para colocar nas caixas, tá? Então, olha, eu estava com 10 e 4, 14. Continuo com 14. Fiz uma troca, mas continuo com 14. 14 dividido por 2, distribuído nas 2 caixas. Para cada caixa vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Pronto. Então, em cada caixa eu consegui colocar 107 livros. Tá? Se eu tivesse no processo longo, eu iria começar como? Ia começar distribuindo 2 centenas para cada um. Dezenas eu não poria porque eu troquei, só tinha uma dezena para 2 caixas. Então era hora de colocar 0 na legenda da dezena, porque dezenas eu não pude distribuir. E faz a troca e distribuir as 7 unidades. Então, esse material tanto serve para qualquer um dos 2 tipos de cálculo e ajuda muito porque a criança está visualizando, né? Por exemplo, eu já propus essa divisão
exatamente que não ia ter dezenas, porque a criança visualiza, a dezena eu não pude distribuir, porque eu tinha só um pacote de 10 aqui. Então, nas caixas ficaram centenas e unidades. Então, esse livro eu mostrei no começo da nossa conversa, do nosso bate-papo. Ele tem as 4 operações, nele eu sugiro vários materiais. O material que propus para vocês, que são as fichas simbólicas, nesse livro eu não tenho cor, mas tem todas, inclusive as atividades também usando, aqui tem uma multiplicação usando as fichas simbólicas, só que aqui elas não estão com cor, né? Cor é legal, vocês viram que a visibilidade fica completamente diferente. Mas nesse livro eu trabalho tanto materiais não estruturados, quanto material dourado, quanto as fichas simbólicas, as 4 operações, problema, tabuado, tudo. Então, é alguma coisa que eu fiquei muito contente de poder fazer e conheci o professor Antônio Maurício por conta desse livro. E eu também sou autora de livros paradidáticos de ensino fundamental 1, que são histórias em quadrinhos, tá? Para construir os temas, tá? São histórias em quadrinhos. Esse constrói as dezenas e eles queriam contar. Todos os livros têm atividades. Esse constrói as centenas. Eles estão com material não estruturado aqui, construindo as centenas. Tem um que eu construí a ideia da multiplicação aditiva, né? As crianças adoram. Tem um de bases não decimais, para trabalhar para visibilidade de que o nosso sistema é decimal como um exercício de comparação. Tem mais um de doces frações, que também para se usar no 4º ano, mas autor nem sempre tem todos os seus livros, né? Mas vocês podem procurar na internet, põe meu nome, entra na Ática, vocês vão localizar. Me achem no Facebook, vai ser um prazer conversar e trocar uma ideia. E Antônio Maurício, muito obrigado por essa oportunidade.